Bom, nas aulas anteriores, o que é que vocês estudaram, né? Vocês aprenderam, primeiro, a trabalhar com forças, né? Vetores, a calcular resultantes de uma força, né? Vocês aprenderam também o quê? Momento de uma força, né? E hoje a gente vai estudar o momento de um binário, né? E também vamos estudar o que seriam sistemas de forças e binários, né? E entre eles, né, a substituição de uma força por um binário e de uma força por força binário e vice-versa, né? Vamos tentar fazer aí alguns exercícios, dependendo do tempo da aula, mas se não der, a gente vai continuar também a aula que vem aí, fazendo bastante exercício para que você tenha mais a parte prática, né? Quando, né, eu sei que quando o professor fala teoria, o estudante fica um pouco assim, sem saber como aplicar, né? Então, vamos lá. O que seria, então, pessoal, o momento de um binário? Primeiro, um binário, ele é um par de forças, né? São duas forças paralelas e iguais, né? Iguais em módulo, né? Na mesma direção, mas com sentidos opostos, e elas estão distanciadas ou separadas por uma distância d perpendicular. Observem aqui, né? Na apresentação, o exemplo. São duas forças paralelas de igual valor, mas em sentidos opostos e separadas por essa distância d perpendicular, né? Então, o que acontece quando um par de forças como esse aí atua sobre um sólido, sobre um corpo qualquer? Como a resultante ela é nula, né? Se eu tenho duas forças iguais e opostas, a força resultante é nula, né? O único efeito que isso produziria sobre o corpo seria o quê? Produzir uma tendência à rotação do corpo, né? Ela não vai produzir um deslocamento, porque a resultante vai ser nula, né? Se eu tenho uma força, empurro para esse lado e outra para esse outro lado, o mesmo corpo, eu não vou produzir um movimento nesse corpo, porque a resultante é nula. Mas, por outro lado, eu vou produzir uma tendência à rotação, certo? Isso, professora, esse conteúdo aí me fez lembrar, por exemplo, quando a gente vai abrir o chuveiro, um exemplo, ou a torneira, que tem umas torneiras que tem tipo um xizinho em cima, uma cruzinha. Aí a gente coloca o dedo, gira um para um lado e outro para o outro. É mais ou menos essa força aí, não é isso? Isso, exatamente. Vocês vão ver aqui agora outros exemplos, mas esse aí também é um exemplo, né? Essas chaves que são, né, que tem essa chavezinha que é para você colocar o dedo, é para aplicar um binário, né? Abrir a torneira. Então, esse exemplo aí foi bom. Vamos lá. Esse aqui é outro exemplo, né? Por exemplo, o volante, né? Quando vocês estão dirigindo e vão girar o carro, o que é que vocês aplicam aí? Um par de forças também, sentidos opostos, né? Por isso que o carro, ele gira, certo? E tem esse exemplo aqui também, né? Que é uma chave para tirar o parafuso do pneu, né? Que tem também esse elemento aqui transversal, não sei como chama esse tipo de chave aqui, né? Mas, enfim, essa chave... Chave de roda, eu acho. Bom, enfim, essa chave que é para tirar o parafuso do pneu, também, né? Você com as mãos vai aplicar forças iguais e opostas. E isso vai gerar um binário, ou seja, aquele corpo não vai sofrer movimento, só vai sofrer rotação, né? Então, esse seria outro exemplo, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um pouco já, né, as nossas representações aqui em matemáticas, né? Então, vamos lá. O momento do binário, ele seria o quê, então? Seria o momento que produzem essas duas forças, esse par de forças, né? Essa tendência à rotação. E como que a gente determina o valor, né? Por exemplo, observem aqui a figura na apresentação aqui na slide. Observem aí esse corpo bidimensional,
atua um par de forças, um binário, né? De valor F. E se eu for calcular, então, o momento em relação ao ponto O, como que eu faria, né? Considerando a formulação escalar, né? Primeiro, se eu for calcular o módulo desse binário, ou seja, o valor, né? Em relação ao ponto O, por exemplo, né? Vamos tomar aqui o ponto O como exemplo. Como seria calculado? Não seria a força F pela distância perpendicular, né? Da linha de ação da força. A linha de ação da força F é essa aqui, né? Então, a distância perpendicular da linha de ação até o ponto O seria A mais D, né? Seria essa parcela que está aqui, né? Só que para eu calcular o momento resultante, né? Em torno do ponto O, eu tenho que fazer a soma dos momentos que as duas forças estão produzindo, né? Então, vamos lá. Eu teria, então, o momento produzido pela força F, aqui que está representada como positiva, seria F que multiplica A mais D, toda essa distância aqui completa, né? E ele seria positivo, né? Porque ele está no sentido anti-horário, né? Que é a convenção que a gente utiliza para momento é que quando ele gira anti-horário é positivo, certo? E então eu somaria, né? O outro momento que produz a força F, só que ela está aqui no sentido contrário, né? E esse momento seria qual, então? Seria F pela distância perpendicular da linha de ação de F até o ponto O, que seria, no caso, A, unicamente, né? E o sentido dele, observem, ele faz girar o ponto como? Em sentido horário, né? Sentido contrário, então seria negativo. Por isso teria aqui menos F que multiplica a distância A. Certo? Então, esse seria o meu momento em relação ao ponto O. Só que se vocês abrem isso aqui, né? Fazem a multiplicação do que está entre parênteses, esse FA, F que multiplica A, iria eliminar com esse aqui, né? Com esse aqui negativo. E o momento, no final, ficaria a expressão do momento como sendo F que multiplica a distância D. E observem quem é a distância D aqui no desenho. É a distância perpendicular entre as duas forças. Certo? E qual é a conclusão, então, aqui, pessoal? O módulo do momento, ele é independente do ponto que eu estou escolhendo, né? Ele independe dessa distância A. Certo? Então, se eu fizer ou calcular o momento desse binário em relação a qualquer outro ponto, imaginem que esse ponto O estivesse aqui mais para o lado, ou mais para baixo, ou estivesse aqui para o outro lado. Não importa onde que eu coloque esse ponto. O momento do binário, ele não vai depender da distância até o ponto. Ele vai depender unicamente da distância entre as duas forças, certo? Observem aqui a expressão, né? Ficou claro isso? Sim. Professor de direito, não. Pode me explicar de novo, se possível? Com Então, relação a vamos menos lá. F e F, a momento horário e anti-horário, eu não consegui verificar a ação aí. Então, vamos lá. Eu estou calculando aqui o momento em relação ao ponto O, né? Como que eu faço, então, o cálculo do momento em relação ao ponto O? Realizando o somatório, né? Dos momentos que são produzidos pelas duas forças que eu tenho aí, né? Então, o momento que produz essa força F seria F pela distância até o ponto, né? Perpendicular, que seria D mais A, né? E no caso, como ela está nesse sentido, ela está produzindo um giro aqui anti-horário, né? Observa aqui. Ela vai fazer girar o ponto anti-horário, né? Então, como anti-horário a gente considera positivo, por isso está positivo. E agora, Entendi.
E agora eu somaria com o outro momento. Só que o outro momento, ele está fazendo girar o ponto no sentido contrário, no sentido horário, no caso, né? Que a gente considera negativo, esse sentido, pela convenção, né? Então, eu teria que colocar o sinal negativo e subtrair esse outro momento, que vai ser quanto? F, e a distância agora dessa F até o ponto O seria A, né? Beleza, aí em relação a isso eu entendi. Fazendo comparação do que a senhora colocou aí, com o movimento da chave de roda e o movimento do volante, eu não vejo muito sentido, não, porque ambos os pontos da chave de roda e ambos os pontos do volante giram em torno de um único sentido. Eles vão para um único sentido, correto? Ou eu estou errado, equivocado? Não, vamos lá, talvez aqui está girando para um sentido, porque é o exemplo que está colocado, né? Eu coloquei aqui um exemplo, esse aqui está girando como, por exemplo, o volante aqui está girando como? Eu tenho um par de forças assim, né? Então, ele está girando horário. E o outro está girando como? Também horário, né? Ah, tá. O terceiro exemplo, então, é diferente, né? Obrigado. É isso. Esse foi um exemplo aqui arbitrário, só para que vocês entendam o que seria o momento de um binário, né? Mas aqui a gente não está fazendo cálculos nem está considerando sentidos, né? Aqui que já vamos para a parte do cálculo, né? Da matemática. Sentidos opostos. Tá bom, muito obrigado. É que eu tentei fazer comparação e o grilo aqui comigo. Nada, então vamos continuar. Bom, se isso ficou claro já, o mais importante que é entender aqui, né? Que a gente chega em uma expressão que independe dessa distância até o ponto, né? Então, o momento do binário vai depender unicamente da distância, né? Da separação desse par de forças. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver agora do ponto de vista vetorial, né? Do ponto de vista vetorial, a gente calcula como? De acordo com a notação, né, do produto vetorial, né? Que seria como o vetor, então, de posição da força multiplicado pelo vetor, né? Eu faria a mesma coisa, somaria o momento produzido pelas duas forças, né? Em relação ao ponto O. Só que aqui, pelo enfoque vetorial, eu vou usar, em lugar da distância perpendicular, eu vou usar vetores de posição, né? Então, o vetor de posição da força F aqui no caso, vou chamar F a essa que está apontando aqui para fora, positiva, né? E essa outra aqui vou chamar menos F. Então, o vetor de posição hacia a força F seria aqui RA, observem aqui, do ponto O até F, RA, né? E o vetor de posição hacia a força menos F seria, então, aqui RB, né? Vai de O até o ponto B. E esse vetor R aqui é um vetor de posição entre as duas forças, né? Entre o binário, né? Vai do ponto B ao ponto A. Então, vamos lá. Para calcular o momento do ponto de vista, então, vetorial, né? O momento em relação ao ponto O seria igual à somatória dos momentos produzidos pelas duas forças, né? Então, eu teria F, que multiplica RA, né? No sentido também positivo, porque ele vai girar anti-horário. E aqui, no caso, né? Eu teria RV, que multiplica menos F, né? Que vai ficar negativo também, porque gira anti-horário. Certo? Então, se vocês aí tiram o fator comum F, né? Vai ficar o momento como sendo F, que multiplica RA menos RB. Só que aqui, observem, quem seria RA menos RB? Não seria esse vetorzinho R? Pela regra aqui do triângulo, né? Pela regra do triângulo, a resultante aqui vai ser S mais S, né? Então, esse aqui, RA menos RB, vai ser esse R aqui. Então, como RA menos RB dá R, é a mesma coisa, eu substituo aqui, né? E o meu momento, novamente, não depende
da posição, do vetor de posição até o ponto O. Ele depende unicamente do vetor de posição entre as duas forças, certo? Então, novamente, pelo enfoque vetorial, a gente chega na mesma conclusão, né? E o que isso diz, pessoal? Que não importa o ponto de referência que eu usar para calcular o momento, né? Porque, assim, diferentemente do que vocês aprenderam na aula passada, que foi para calcular o momento de uma força, você calcula o momento de uma força como sendo o valor, né, da força pela distância até o ponto, né? O momento ali é sempre em relação a um ponto. Mas isso é quando eu tenho uma única força. Quando eu tenho um binário, que são duas forças iguais e opostas, o cálculo de momento resultante aí desse sistema, desse par de forças, que seria um binário, ele vai ser independente do ponto, da distância até o ponto de referência. Ele só depende da distância entre as duas forças. Demonstrado aqui, né, pelo enfoque vetorial e demonstrado pelo enfoque escalar, né? E o que isso indica? Que o vetor, então, momento de um binário, ele é um vetor livre. O que quer dizer livre? Que ele pode ser aplicado em qualquer posição daquele corpo. Ele vai produzir o mesmo efeito externo, certo? Porque ele é independente do ponto, né? Da distância até um ponto qualquer. Eu posso aplicar ele sempre quando ele estiver aplicado naquele corpo, não interessa qual local ele está aplicado, ele vai produzir o mesmo efeito, né? Então, sobre esse corpo aqui, eu posso colocar esse par de forças aqui, esse binário, eu posso colocar em qualquer posição, né? Eu posso mover elas para qualquer posição dentro do corpo, que esse efeito da rotação vai ser o mesmo, vai produzir a mesma rotação naquele corpo. Ficou claro isso? Professora, Sim. tudo bom? Seguinte, pelo que eu estou entendendo aí, igual a referência que a senhora colocou desse volante aí. No caso, eu vou fazer o cálculo não do zero até o B, nem, né? E sim a distância entre B e A, é isso? Exatamente. Então, no caso, vamos supor, o meu entendimento aqui, eu estou aqui dirigindo, certo? Vamos supor, estou dando exemplo. Eu viro para a direita. A senhora quer esse espaço de um lado, e se eu viro para o outro lado, correto? Seria isso? Sim, então, você vai aplicar duas forças, né? Isso, duas forças. Uma Quando sentido você for... positivo e uma sentido Isso. negativo. As Quando forças você em si for... elas vão se anular. A senhora quer, na verdade, só a distância. É isso? Vamos lá, o que se anula é a força resultante. Força é Isso, uma coisa, eu entendi. momento A é outra força coisa. resultante é o que você vai aplicar virando para um lado e para o outro. Correto? É a força, é a força. Você quer essa distância. É isso? É o que eu estou entendendo, professor. Tá. Gente, força é uma coisa e momento é outra coisa, né? Uma força, ela produz um efeito sobre o corpo e um momento produz outro. Uma força, ela produz um movimento, né? Vamos lá. Eu tenho aqui esse corpo. Se eu aplicar uma força, que é um vetor, né? Eu vou produzir um movimento, certo? Se eu aplicar outra força aqui, eu vou produzir outro movimento, mas para o outro lado, né? Estou entendendo, professor. Aí a Se eu... senhora está o seguinte, tem uma força de um vetor, vamos supor, um vetor, a senhora está empurrando o seu celular aí numa direção. E Isso. depois do sentido contrário. Eu estou entendendo isso aí. Então, vamos lá. Entendeu? Só que se eu aplicar essa força, uma por esse lado e outra pelo outro, em sentido contrário, que seria esse caso aí, um binário, eu vou produzir um movimento? Não, eu vou produzir o quê? Elas Uma vão se tendência ao anular, giro, né? Só vou girar ele, mas ele não vai se movimentar, certo? Então, o que estamos querendo aqui chegar na conclusão é de que esse
binário, o momento do binário, ele independe do ponto de aplicação. No caso do volante, por exemplo, se você segurar, colocar as mãos em uma posição qualquer, não interessa se você muda para outra posição qualquer, se você mantém essa distância, e essa distância é igual, você vai produzir o mesmo giro. Entende? É isso. Só que sentido contrário, né? Oi? De um lado de outro. Só que no Sim, sentido não estamos contrário. falando do sentido, só estamos falando aqui do valor do binário, o valor do momento, né? O sentido é outra coisa, o sentido já indica para onde que você girou, né? O valor, certo. ele vai ser independente da posição que você colocar as mãos. Se você mantiver a distância, não importa se você colocou assim, ou colocou assim, ou colocou assim. O giro que você vai produzir no carro vai ser o mesmo. Não é verdade? Verdade, verdade. Então, é isso. É isso que é um binário, né? Ele independe da posição que você está colocando no corpo. Ele só depende dessa distância entre o par de forças, né? Então, é isso. Estamos falando do módulo, né? Já falar do sentido é outra coisa. Sabe? Falar do sentido é saber para onde que eu estou girando. Estou girando para a esquerda, estou girando para a direita, né? Beleza, professora. Aí, no caso, essa matemática aí se resume o módulo que é igual a R vezes F, correto? O R, Isso. a força, nós vamos supor, estou dando um exemplo, né? Para elaborar meu raciocínio. Eu tenho 50 newtons, força, correto? E eu tenho o R. Eu multiplico um pelo outro, mas a senhora também vai dar o R? Bem, mas Ou vai ser calma aí, a soma? gente vai continuar aqui a aula, calma. Não, tranquilo. Vamos lá, vamos continuar. Aqui para que vocês entendam o conceito, né? O que seria o momento do binário. Então, a gente vai continuar agora fazendo exemplos, tá? Vamos lá. Então, gente, a partir dessa conclusão, né? Eu já tinha falado para vocês, como a expressão desse momento do binário, ela sempre vai ser a mesma, independente do ponto de referência que eu escolher, né? A gente representa o binário como um vetor livre, né? Ou seja, eu represento em qualquer ponto daquele corpo. Posso representar em qualquer ponto daquele corpo, porque ele é livre, né? Ele vai produzir o mesmo efeito externo, o mesmo giro, independentemente da onde ele seja aplicado, né? Então, vamos lá. O que está representado aqui nesse desenho? Isso aqui está em 3 dimensões, né? Então, se eu tiver esse corpo aqui bidimensional, vou supor que que é bidimensional, porque a espessura é muito pequena, né? Eu representaria aqui o giro, né? Pela regra da mão direita, e o vetor momento, então, do binário, ele vai ser perpendicular ao plano, né? Ou para cima, ou para baixo, dependendo de qual o sentido do giro, né? Se meu giro está assim, ele aponta para cima. Se meu giro está assim, ele aponta para baixo. Certo? E quando eu vejo no plano, então, que eu só tenho a representação aqui do giro, eu posso, então, considerar os sentidos da mesma forma, né? Giro horário ou giro anti-horário. Então, eu posso ter um binário anti-horário e um binário horário, né? E vou considerar também esses sentidos como positivos e negativos, né? Vou continuar considerando positivo anti-horário e negativo horário, né? Então, a gente pode manter aí essa convenção de sinais. E a gente, no plano, representa, então, o binário pelo giro, né? Quando a gente estiver no espaço, aí que a gente precisa representar o vetor, né? Para visualizar melhor sobre que eixo é que ele está, né? Mas no caso do plano, a gente representa o giro. E esse giro aqui é o equivalente a eu representar o par de forças iguais e opostas aqui, né? Então, observem aqui esse par de forças, né? Iguais e opostas, vão produzir um giro aqui anti-horário, né? Se fosse o contrário, eu tivesse uma para cá e a outra para cá, iria produzir um giro aqui horário, né? Acho que vocês estão vendo ao contrário, porque vocês estão vendo, né? Mas estão vendo de frente.
Mas, assim, enfim, estou fazendo referência aqui do meu ponto de vista, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar, então, do que seriam os binários equivalentes. E eu trouxe aqui esse exemplo, né? Ele aparece em quase todas as literaturas, né? De mecânica. Esse exemplo aqui esse eixo aqui com esse volante, né? Então, vamos lá. O que a gente pode aqui dizer, né? Eu tenho o volante, né? E ele gira aqui em torno do eixo, né? Ou quero fazer girar ele em torno do eixo. Então, vamos lá. Como eu faria girar? Aplicando, então, um binário, né? Com as mãos, duas forças iguais e opostas. Observem que aqui, nesse primeiro caso, as mãos da pessoa, elas estão separadas aqui por uma distância de 0,4 metros. E nesse outro caso aqui do lado, estão separadas por uma distância de 0,3. Então, o que diz esse exemplo aqui? Ele diz que um momento de 12 Nm é necessário para girar o eixo, né? Conectado ao centro do volante. Certo? Então, para girar esse eixo conectado ao centro do volante, eu precisaria aplicar um momento de 12 Nm, né? Então, vamos lá. O que seria, então, um binário equivalente? Vamos ver esse caso aqui primeiro, né? Se eu for calcular aqui quanto precisa ser o valor da minha força F para eu produzir esse momento, seria como? A gente não acabou de aprender que o momento do binário, ele depende apenas da distância entre a força, né? Então, qual seria o momento do binário? Seria F, que multiplica 0,4, né? Igualando isso aí a 12, para saber quanto é que vai valer F, para eu chegar a esse valor de binário, eu encontraria que F precisa valer 30 newtons, certo? Então, se a pessoa tiver as mãos separadas a uma distância de 0,4 metros, para ela produzir um momento de 12 Nm, teria que aplicar essas duas forças iguais e opostas de 30 newtons, certo? Então, vamos ver o outro caso aqui do lado. Se fosse esse caso. Ô, professora, incrível que eu tô olhando aqui, que quanto maior a distância, menor a força, né, cara? Pô, bem bacana. Então, vamos lá, vamos chegar lá agora. Se fosse esse outro caso aqui do ladinho, eu teria, então, que aplicar qual valor de força? Fazendo a mesma análise, né? O binário seria F, que multiplica a distância. No caso aqui seria, então, F, que multiplica 0,3, vou igualar a 12, né? Para encontrar o valor de F. Então, nesse caso aqui, eu precisaria aplicar uma força de 40 newtons, né? Para eu ter o mesmo valor de binário. Então, primeira conclusão, pessoal. Binários equivalentes é isso. Dois binários do mesmo valor. Só que eu posso ter valores de forças diferentes e uma distância diferente. Mas se o binário ele tem o mesmo valor, eles são equivalentes. Segunda conclusão, que era sobre isso, né? Quanto as mãos estiverem mais separadas, eu vou precisar aplicar uma força menor, né? Observem aqui. Se eu separar a 0,4 metros, eu vou ter que aplicar uma força de 30 newton. Se eu deixar mais juntas, eu vou ter que aplicar uma força aqui de 40 newton, né? Então, por isso que esse sistema, né? Esse da chave que eu coloquei anteriormente, da chave para desparafusar, por isso que essa chave tem esse formato, né? Porque se você tivesse que abrir com a mão, né? Ou com uma chave pequenininha, você ia ter que aplicar muita força. Então, com aquele tipo de chave, você consegue com menos força, né? Ou com a força que uma pessoa é capaz de aplicar, consegue desparafusar, né? O pneu. E faz até sentido, professora.
Desculpe interromper. Não, vai lá, André. Conclui seu raciocínio aí que eu vou falar mais. O que eu vou falar é o seguinte, é que às vezes a gente vai parafusar algumas coisas em casa, né? Tipo assim, faz sentido porque às vezes um parafusinho que você vai usar uma chave Phillips, às vezes você tem que aplicar uma força terrível para conseguir, né, desparafusar aquilo. E se fosse uma chave mais larga, né, tipo a chave da roda mesmo, exemplo, só que um pouquinho menor, lógico, seria mais fácil de fazer isso. E às vezes a gente emprega uma força terrível e se bobear não consegue nem desparafusar. Exatamente. Então, é por isso, pessoal, essa é a explicação, né? Professor, Sim. isso é interessante porque cada chave mecânica tem seu tamanho devido a isso aí. A chave 10, que ela é um pouco menor, são as mais roubadas. A 13 também é um pouco maior. A 12, por causa dessa força aí. Que você Exato, faz né? no parafuso ou numa, sei lá, você entendeu? A porca, um parafuso. É proporcional à chave. O tamanho dela também. Quanto maior a chave, a numeração dela, maior a força ou menos a força que você vai fazer. Exatamente. Então, tudo isso vem daí, né? Porque os engenheiros mecânicos, eles que fizeram essa ferramenta, estudaram, né? Qual seria mais adequada para cada caso. Então, por exemplo, o exemplo que estava falando, foi a Jéssica, né, que falou antes? Não, Andréia. Ah, Andreia, tá. Eu não estava vendo quem estava falando, aí, pelas vozes, às vezes não conheço você. Então, como a Andrea falou, essa chave Phillips, que vocês usam para tirar um parafusinho pequeno, ela é assim porque o parafuso é pequeno, então a pessoa consegue aplicar uma força que abra o parafuso, mas imagina tirar o parafuso do pneu com uma chave Phillips. É impossível, né? Que uma pessoa nunca produziria uma força de um valor tal que conseguisse tirar, né? Então, o que foi feito? Uma chave com esse eixo, né? Com esse elemento transversal, para conseguir, com as mãos distanciadas, aplicar a força, ela ser menor e criar um binário maior. Então, legal, pessoal, é isso. Vamos lá. Então, esse seria o conceito do binário, né? Como vocês já veem, ele tem aplicações, né? Aplicações na realidade, né? Na prática. Então, vamos continuar. Agora, né, nas nossas representações aqui da disciplina, né? Como que a gente vê isso, por exemplo, em um exercício, né? Se eu estou representando um corpo por esse elemento aqui cúbico, né? Vamos supor, eu posso ter um par de forças aqui, observem, F iguais e opostas, elas estão aplicadas aqui nesse lado do cubinho, né? E elas vão girar, elas vão produzir um binário M, né? Girando, aqui no caso, anti-horário, né? Com o vetor apontando para cima. Só que se eu pegar esse par de forças também e aplicar aqui, nesse outro lado, aqui embaixo, vai ser a mesma coisa, né? Porque foi o conceito que acabamos de ver, não importa onde que ele esteja aplicado, ele é um vetor livre, então ele vai produzir o mesmo giro naquele corpo, né? O mesmo efeito externo vai produzir nesse cubinho aqui, certo? É como se eu aplicasse essas forças aqui nesse lado, o corpo ele vai girar, né? O cubinho ele vai girar um determinado ângulo, né? Se eu aplicar por esse outro lado aqui, ele vai girar o mesmo ângulo. Então, assim, a representação, por isso ela é livre. Você pode colocar esse vetor aí, ou o giro, em qualquer ponto do corpo, que vai produzir o mesmo efeito. Certo? Seria a mesma coisa que aqui, né? Eu estou colocando igual a mesma distância D, a mesma força. Aqui em pontos diferentes, mas o efeito vai ser o mesmo também. E aqui do lado foi representado o quê? Um cubo com uma dimensão menor, né? A distância entre as forças agora é a metade dessa aqui. Como criaria um binário equivalente? Se eu reduzir a distância à metade, aqui as forças eu aumento o dobro, né? E vou ter o mesmo valor.
o mesmo binário. Então, esse cubinho aqui vai girar o mesmo do que esse aqui, com essas forças aqui, com esse binário aplicado, né? Então, isso aí para vocês verem um pouco que seriam binários equivalentes, né? São aqueles que têm o mesmo valor. Ficou claro isso? Por mim está tranquilo, professora. Tá ótimo. Vamos continuar, então. Bom, gente, e o momento do binário, ele também é um vetor, né? Então, ele é um vetor, como eu já falei, livre. Vocês não precisam especificar uma posição, vocês podem colocar ele em qualquer lugar, né? Só que, como ele é um vetor, também se aplicam todas as regras, né, de soma vetorial. Então, eu posso calcular um momento de binário resultante como sendo a soma, né, dos momentos de binário que estiverem atuando naquele corpo, né? O exemplo aqui, né? Observem esse corpinho aqui. Está um pouco clarinho, né? Mas é uma figura aqui, uma área aqui embaixo, um corpo. Na verdade, é um corpo em 3 dimensões, né? Então, em clarinho. Mas, enfim, o que eu quero que vocês visualizem? Eu tenho aqui 2 binários, né? Tenho aqui um par de forças e aqui outro par de forças. Esses 2 binários, se eu representar pelo vetor, né? No espaço, eu teria os giros, né? No caso, esse aqui iria produzir um giro, né? Vamos lá, ele tá assim, né? Então, ele produziria anti-horário, né? Anti-horário tá saindo aqui. E o outro, mesma coisa, né? Então, eu teria esses 2 vetores aqui, M1 e M2, que seria a representação desses binários aqui, né? E o que eu quero que vocês vejam? Que a gente aplica as mesmas regras, né? Então, se for calcular o binário resultante, o momento do binário resultante, eu somaria vetorialmente os momentos de binário, né? Então, eu somo aqui M1 mais M2 e teria o binário resultante. Então, cada vez que vocês estiverem sobre um sistema atuando binários, né? E vocês forem calcular a resultante desse binário, também é somar todos esses momentos binários que estão ali atuando, né? E a mesma coisa aqui se eu vou pelo enfoque não, bem, enfim, eu não falei aqui do enfoque escalar e vetorial. Aqui, o que está sendo feito é uma equação, né, geral. O momento resultante é o somatório, então, de todos os momentos que estão ali, né? Certo? Então, se aplicam as mesmas regras que vocês aprenderam para força e para momento de uma força. Então, para momento de um binário, aplica tudo também, só que vocês não precisam se preocupar com o ponto, né, de aplicação, porque ele produz o mesmo efeito em qualquer ponto que ele tiver, né? Então, é isso. Vamos lá, vamos ver alguns pontos aqui importantes. Bom, eu deixei isso aqui a modo de um resumo, né, para vocês estudarem depois. Mas, assim, falando por cima do que a gente viu, então, o binário, o momento do binário seria, então, produzido por um par de forças, né? Que elas são não colineares. O que quer dizer não colineares? Que não estão na mesma linha de ação, elas precisam estar separadas, né? Por uma distância Professora, perpendicular. Sim. professora, a senhora poderia voltar lá no outro slide anterior para eu te fazer uma pergunta? Esse aqui? Professora, assim, deixa eu ver se eu entendi. No caso aí, momento resultante que é igual à somatória das forças, a somatória do R vezes F. F, no caso, é a força, correto? Uhum. E o R seria o valor aí que desce desse M1, o M2. Vamos supor, um exemplo, se a senhora consegue me acompanhar. Vamos supor que eu tenha aí, nesse M1 aí, eu tenha 5, correto? Um exemplo. E no M2 eu tenha 7. Eu somo, então, M1 com M2, correto? Sim. Beleza. Aí eu faço essa multiplicação aí. Vamos supor que você me dê 20 newtons força, correto?
eu faço a multiplicação dele, eu vou ter a resultante, correto? Seria isso? Vamos lá. Eu não sei se o que você está querendo perguntar. Vamos lá, vou esclarecer de novo. O que está aqui Não, eu entendi falando aí, professora. é que o momento resultante é a O momento soma. resultante. Eu sei, vai ser a soma, beleza. Então, o que O está momento. representado aqui, como você calcula esse M1 e M2? Você não calcula pelo vetor de posição R entre as duas forças? E o valor da força? Entendi. Então, é só isso. Hum, A mesma fórmula que está representado aqui de uma forma beleza. geral, né? Tá bom, professor. Desculpa aí te incomodar. Pode voltar lá no outro slide. Não, nada. Então, gente, de novo, resumindo aqui rapidinho, o momento do binário ele é produzido por duas forças que não estão na mesma linha de ação, estão separadas. Elas são iguais, mas têm sentido oposto, né? E o efeito é produzir uma rotação naquele corpo, que ela pode ser horária, pode ser anti-horária, uma rotação em uma direção específica, né? Esse momento, como é um vetor livre, ele vai provocar esse mesmo efeito independentemente do ponto que estiver aplicado, tá? E que mais? Que mais é importante aqui? Por exemplo, no plano, a gente representa, né, pelos giros, né? Já no espaço, quando a gente chegar no caso de sistemas de força tridimensionais, a gente representa, então, o girinho e o vetor, né? Porque senão a gente se perde, fica mais fácil representar o vetor. Mas no plano, basta com representar o giro em sentido horário e anti-horário também, da mesma forma, né? E, novamente, né, o resultante, o momento binário resultante, é aquela soma de todos os binários, do momento binário, que estiverem atuando lá naquele sistema, né? Então, isso aqui é um resuminho para vocês depois estudarem, né, quais são os pontos mais importantes aí sobre momento de binário. Vamos ver agora o sistema força binário. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente utiliza, né, essa propriedade aqui para substituir, né, um por outro, né? O que eu quero dizer? Vamos lá. Primeiro, se eu tenho esse corpo aqui, mostrado na figura, e eu tenho essa força aqui atuando no ponto A, né? Eu quero ver qual é o efeito que essa força está produzindo aqui no ponto B. Se eu introduzir, vamos lá, eu posso substituir, então, por quê? Se a gente substitui, né, essa força, por exemplo, aqui no ponto D, observem aqui, o que eu fiz? Introduzi duas forças F iguais e opostas, né? Essa força aqui vale F. E eu quero substituir o efeito dessa força por um sistema aplicado aqui no ponto B, né? Aí você pode introduzir um par de forças aqui em B, iguais e opostas, né? Como a resultante disso aqui é nulo, eu tenho F e menos F. Então, a força resultante em B vai ser zero, que vai ser o mesmo que eu tenho aqui. Nesse caso aqui, eu tenho força zero, né? Só que essa força que está aqui distanciada do ponto B, ela produz um momento, certo? Então, observem só. Se eu introduzo esse par de forças aqui, eu vou gerar o mesmo efeito que eu tenho aqui, uma resultante zero. Mas aqui eu gerei um binário, né? Eu teria essa força F, que também é igual a essa, e elas são opostas aqui, né? E separadas por uma distância D. Então, isso que está aqui, eu posso representar também como uma força aqui em B, né? E um binário, de qual valor? F que multiplica D. Então, eu posso levar essa força, se eu quiser calcular qual é o efeito que essa força aqui, distanciada de V, está produzindo em V, eu posso substituir o efeito dessa força aqui em A, colocando essa mesma força aqui aplicada em B, e o binário, o momento que ela produz, né?
Porque observem aqui, se eu fizer essa introdução desse par de força, esse artifício aqui, eu chegaria nisso aqui, né? Entendem isso? Eu agora entendi, com esse desenho ficou bem claro. Só fazendo exercício, de repente, na hora que botar o número, vai complicar um pouquinho mais, mas aí a gente vai indo. Mas eu entendi muito bem com esse desenho. Então, vamos lá. Essa força aqui, ela vai produzir o que no corpo? No ponto B. Primeiro, a força vai deslocar o corpo, né? Vai produzir um movimento. Mas, ao mesmo tempo que ela vai produzir um movimento, ela vai produzir o quê? Um giro, porque ela está separada do ponto B, né? Então, ela vai produzir um movimento, mas, ao mesmo tempo, um giro em B. Que seria o mesmo que está aqui. Eu represento a força aqui, estou representando o movimento que essa força vai gerar em B e compensando o giro, né? Colocando um momento aqui binário, um vetor livre. Isso seria o mesmo efeito do que isso aqui. Então, frequentemente, a gente faz essas aí substituições para quando a gente está calculando, né? Quando a gente tem sistemas de força, às vezes a gente faz uma substituição de uma força, né? Que está distanciada do ponto, por uma força no ponto do mesmo valor e o binário que compensa esse efeito, né, que ela produziria estando distanciada do ponto. Ou vice-versa, a gente às vezes vai daqui para cá, né? Faça o processo contrário. Às vezes é conveniente substituir esse sistema aqui de uma força e um binário por uma única força, né? Dependendo, né, do problema. Ou às vezes é conveniente substituir essa única força por uma força binária. Então, vocês podem fazer isso. Ficou claro, pessoal? Por mim, está tranquilo, professor. Então, vamos continuar. Agora que eu tenho um exemplo. Mas eu queria fazer com vocês hoje uma atividade que eu fiz na turma A. Eu passei uns exercícios para vocês fazerem aqui na sala. E eu não sei se vai dar certo, porque com aquela turma não deu muito certo. Mas também com vocês pode ser que dê certo, porque vocês são mais, né? Então, vai ter mais pessoas aí contribuindo para resolver. Mas vamos lá, eu vou fazer esse aqui com vocês. Eu vou fazer exercício aqui rapidinho. Só vou levar vocês para o quadro. Vocês são hoje... Tem 40 aqui. Professor. Sim. Esse 5 milímetros aí seria a distância, né? O D, né? E a força Vamos lá, a gente vai fazer agora. Vamos lá, vou levar vocês para o quadro branco. Então, gente, vamos fazer esse exercício aqui rapidinho, que é bem simples, né? Mas vamos lá. Por exemplo, o que ele diz? Que um momento torsor, o que é um momento torsor? Esse binário, né? Quando tem um binário, se chamam também de momento torsor, né? Porque ele produz uma torção no elemento, né? Então, quando ele produz uma torção, é um momento torsor. Certo? Se eu fosse calcular um momento de uma força em relação a um ponto, né? Eu teria aqui um ponto e eu quero calcular esse momento, e isso aqui fosse um elemento unidimensional, né? Que interessa o comprimento só. Eu teria aqui um momento fletor, porque ele tende a fletir o elemento, né? Esse seria o momento fletor. Mas momento torsor é aquele
produzido pelo binário, né? Que tende a provocar, assim, uma torção, certo? Só para vocês saberem, porque você pode encontrar na literatura momento torsor, pode encontrar também torque, né? Momento, então, para vocês saberem que cada vez que aparece torque também se refere ao momento torsor, né? Então, vamos lá. O que está pedindo aqui esse exercício? Ele diz que o momento torsor de 4 Nm é aplicado ao cabo dessa chave aí de fenda, né? Que está no desenho. E está pedindo para decompor esse momento de binário em um par de binários. F, exercido no cabo, e P, atuando aqui na lâmina da ferramenta. Então, o que está pedindo o exercício? Que eu substitua, né? Esse momento aqui, torsor, pelo par de forças, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ele já me está dando a distância entre as forças, né? Me está dando aqui a separação das forças, F, e me está dando aqui também a distância entre as forças P. Então, no caso de F, o que eu tenho que fazer? Encontrar, né, qual seria o valor desse F para eu ter esse efeito de 4 Nm. E aí, o que eu faria o quê? Como que é calculado, então, o binário? Não seria F pela distância? Né? Então, seria F que multiplica 30 milímetros, né? Só que 30 milímetros em metro é quanto? É 0,03, né? Metros. Isso vai ser igual a 4 Nm, né? E aí, eu só vou isolar F, então. Vou passar dividindo. E minha F vai ser, então, 4 Nm dividindo 0,03 metros. Isso aí dá quanto? Deixa eu procurar aqui. Bom, se alguém está com uma calculadora aí, só divide, tá? Cento e 133,33. Tá. Então, vou colocar Newton metro, né? É mais Aí vai rápido. ser Newton metro quadrado? Como é que vai ficar essa... 133,3 newton, né? Ah, é dividido, o metro corta, né? Desculpa, Isso, foi mesmo. metro vai com metro, fica newton. Então, é isso. Para eu colocar o equivalente a esse torsor, né? Como sendo um par de forças que seria um binário, né? Eu teria que colocar, então, com essa distância aí de 30 milímetros, duas forças de 133,3 newtons, aproximadamente, né? E se eu fosse agora para o caso aqui da lâmina? É a mesma coisa, só que eu vou procurar, então, quanto que tem que valer P se eu tenho esse par de forças separado a 5 milímetros. Então, gente, fazendo a mesma coisa, né? Uma forma equivalente, quanto valeria P? Vai ser a mesma coisa, só que agora eu vou dividir pela aquela distância lá, né? Então, aqui seria 4 Nm dividindo 5 milímetros, que no caso em metros seria 0,005, né? Metros. Dá 800 newton. 200, né? 800. Ah, é 800. Professora, quanto menor, então, a distância do menor ali, é mais força, né? Exato, o que a gente já estava falando, né? Quanto menor a distância, a gente precisa ter uma força maior para gerar o mesmo efeito, né? Então, esse aqui foi um exemplo bem simples. Agora, eu vou fazer com vocês um exemplo um pouco... Aí, professor, desculpa te interromper. Nesse caso aí, agora eu entendi bem. Ele está pequenininho lá, teria que, se eu não usasse a ferramenta para poder distribuir a força, né, a força ali no lado maior, no lado F, eu tive que fazer menos força, né?
E lá no pequenininho, se eu fosse pegar alguma coisa para apertar lá, eu teria que fazer muito mais força. Que é o Exatamente. caso, na conta deu isso. 800 newton é muito maior do que a força que teve que fazer usando a ferramenta. Isso, exatamente. Ah, beleza. Mas, enfim, Professora, o que estava sendo pedido no exercício, porque isso aqui é um exercício acadêmico, né, para que vocês façam esse cálculo e comprovar se vocês entendem realmente como é feito esse cálculo aí, está sendo pedido apenas para determinar o valor de F, né, no caso está separado a 30 milímetros, e o caso de quanto deveria valer P, né, para gerar esse momento aí torsor. Sim, esse cálculo foi tranquilo, bem simples. professora, é igual quando a gente vai botar um braço de força, né? E a peça fica mais fácil de girar, né? Também, a mesma coisa. Professor, Quanto eu não maior teria como... o grau ali, mais leve fica, né? Oi? A senhora poderia repetir, por favor? Tem alguém com o microfone aberto aí? Que não está deixando que eu entenda nada do que vocês estão perguntando aí. O que foi, então, que eu repita? A senhora poderia repetir rapidinho, por favor? Sim, mas repetir o quê? O exercício? Eu me perdi aqui, perdão. Bom, vamos lá. O que foi pedido aqui foi o quê? Bom, aqui já foi, né, falado que o momento torsor de 4 Nm, o momento torsor seria, né, esse binário, é aplicado no cabo da chave de fenda. E o que está pedindo é que decomponha esse momento, ou seja, decompor seria eu representar, então, pelo par de forças, né, distanciado. No Ô, caso, professora, um par de binário ref, se fosse exercido aqui no carro, e uma força aqui, um par de forças com o valor P, se fosse exercido aqui na lâmina, né? dá licença rapidinho. Qual a utilidade de a gente fazer isso, essa decomposição aí decomposição, tá certo essa palavra? De força. Para que isso aí? Qual a utilidade de decompor? Eu não consegui Então, gente, entender o vamos lá, raciocínio lógico. é porque assim, você está aprendendo aos pouquinhos, né? É mecânica básica, então você está aprendendo assim da base, né? Vocês mais na frente, perdão aí, caiu uma coisa no meu olho. Mais na frente, vocês vão ter outras disciplinas de cálculo estrutural, né? E de análise estrutural. Quando a gente vai fazer uma análise de uma estrutura, o que a gente tem? A gente tem os elementos estruturais e a gente tem as forças atuando sobre a estrutura, que são o quê? Múltiplas forças, né? Ou seja, um projeto de engenharia, eu teria um monte de força, força de peso próprio, força do vento, né? Força dos equipamentos, se é uma edificação, tudo é força. Então, vai ser um sistema cheio de forças de vetores, você vai ter um sistema de forças muito grande. E todas essas forças vão produzir o quê na estrutura? Vão produzir movimentos ou giros, né? No caso, a gente quer que não produzam, mas para a gente saber que não vai produzir, você tem que calcular o quê? Resultantes de toda essa força e fazer com que ela seja zero, né? Resultantes de todas as forças e de todos os momentos atuando na estrutura tem que ser zero para que a estrutura ela esteja em equilíbrio estático, né? Isso que o engenheiro procura. É lógico que vocês vão aprender isso ainda. Tem várias disciplinas para vocês aprenderem isso. Mas para que serve substituir uma coisa por outra? Porque quando vocês estão fazendo uma análise de um sistema cheio de forças muito grande, né? Às vezes vocês precisam fazer essa substituição para simplificar o cálculo, de alguma forma, né? Às vezes é conveniente você, em lugar de ter o momento, usar o par de força, porque você visualiza melhor, né? Ou simplifica a visualização, o cálculo, né? Senhora Vieira Neves, Sim. boa noite. Boa noite. Quais são as principais forças que a gente vai utilizar na engenharia civil? Então, gente, assim, a principal força de qualquer estrutura é o próprio peso, né? Eu já falei da força peso para vocês, que é a força de atração da gravidade, né? Então, essa força depende da massa do elemento. Cada material, então,
né? E cada, dependendo do material, do que for composto um elemento, a estrutura, seja aço, concreto, né? Concreto armado. E dependendo das dimensões, a força-peso vai ser diferente. Então, quando vocês tiverem uma estrutura, vocês vão ter que ter a força-peso de cada elemento, né? Vocês vão ter força do vento, vocês vão ter outra força, pode ser força sísmica, né? No caso de zonas de terremoto. Múltiplas forças. Forças de carga de utilização, que seriam das pessoas lá que vão ficar na edificação, ou dos equipamentos, dos móveis, do entrepiso, de tudo que estiver lá, pessoal. Tudo que Então, estiver a lá, produzindo alguma força, vai ser força. senhora me explicou aí, a principal força é a força-peso, então, né? Em Newton. Sim, porque o que eu falo é a principal, porque essa é a básica, né? Toda a estrutura, a primeira força que tem que resistir é o próprio peso. Se ela não resiste nem o próprio peso dela, ela não pode nem resistir mais nada, né? Então, essa é a força principal que precisa ser vencida. O peso e o atrito, né, professora? Bom, no caso, né, de uma edificação, é o próprio peso, né? O atrito, ele vem pela própria, ou seja, vocês vão ter o peso, vocês vão ter as fundações também, que vão ter as reações lá nas fundações, e vão ter forças de atrito também nas fundações e tal, né? Isso é lógico, mas, gente, isso aí vai estudar mais para frente. Professora, o que a Sim. senhora está falando aí, eu estou formulando aqui. Então, no caso, numa cinta biapoiada em dois pilares, o peso sempre vai tender de cima para baixo, correto? E esse peso vai ser escoado para esses pilares, é isso? Pelo que dá para entender. Entendeu? Mesmo ele tendo uma parede, vamos supor, estou dando meu exemplo, meu raciocínio. Mesmo essa cinta aérea, vamos assim te dizer, apoiada em cima de parede, isso aí não está dizendo nada. Ela sempre vai escoar os pilares. Seria isso, né? Então, se o que você está querendo dizer é que a carga ela é transmitida para os pilares, sim. O pilar é destruída para o pilar. Você sempre tem uma estrutura, elementos que são estruturais, né? Elementos que são que resistem à carga e outros que são de vedação, né? E a função deles é apenas o fechamento. Tá tranquilo. Obrigado, professor. Hein, professora? Eu te fiz essa pergunta porque aqui no Brasil agora está usando muito estrutura metálica. Então, tirando bastante a parte de concreto armado, estrutura assim, e botando metálico. Então, porque assim, para estruturas de grandes vãos, pontes ou prédio muito alto, né? O que acontece? O aço, ele resiste mais à flexão. Então, você consegue, com estruturas ou com seções mais menores, né? Você consegue salvar maiores vãos, porque o aço resiste melhor à flexão. Só que ele tem outras desvantagens, né? Está perto do mar, tem a corrosão, tem outros problemas. Mas, gente, para vocês, assim, terem um raciocínio completo, vocês ainda vão ter muitas disciplinas a continuação disso aqui sobre análise de estruturas, né? Isso aqui é mecânica básica, vocês vão ter resistência aos materiais, vão ter depois mecânica dos sólidos, vão ter também estruturas isostáticas, estruturas hiperestáticas. Então, assim, tem 5 disciplinas mais por aí que vocês têm de análise de estrutura para vocês conseguirem, então, entender essas coisas que vocês estão aí perguntando, né? Aqui vocês estão na mecânica básica, dando as ferramentas básicas para vocês partirem depois para lá. Certo? Então, vamos lá. Vocês podem perguntar, mas vamos focar aqui nessa parte, tá bom? Vamos aprender aqui o básico, para quando vocês cheguem lá, no que vocês realmente interessam, vocês já saibam, né? O que vocês precisam saber daqui, que é realizar essas operações, né? Ter esses conceitos bem claros, o que é binário, o que é força, o que é momento de uma força. Vocês saibam trabalhar com sistemas de força, né? Então, é isso. Então, pessoal, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu ia fazer uma atividade com vocês que eu fiz na turma
E em que consiste essa atividade? Vamos lá, eu tenho mais exercícios aqui, só que o que acontece? Eu não posso realizar todos eles aqui, um por um, porque não dá tempo, né, na aula. Então, o que eu fiz? O que eu fiz na turma A? Eu dividi a turma em grupos menores e eu passei para cada grupinho uma questão, para vocês resolverem aqui na sala de aula, tá? E aí eu ia ajudando, ia entrando em cada grupinho e ajudando, mas a ideia era ver se vocês conseguiam fazer sozinhos ou até onde vocês conseguiam fazer sozinhos. Só que, o que aconteceu lá na turma A? Os alunos tiveram dificuldade em fazer sozinho. Então, eu vou fazer outro exercício mais com vocês aqui, com um nível de dificuldade um pouquinho maior. Para quê? Para quando eu passe esse outro que eu quero que vocês façam sozinhos, ou tentem fazer sozinhos, vocês já consigam desenvolver, né? E não fiquem como ficaram os outros da outra turma que não conseguiram fazer. Então, vou pegar outro, só deixa eu ver aqui qual que eu faço. Tem vários. Eu vou fazer um. Eu acho. Eu acho que eu vou fazer esse aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui a resolução. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui, então. Eu encontrei esse aqui. Eu vou fazer esse aqui para vocês. Então, eu tiro esse aí do... Vou fazer esse aqui com vocês. E depois vou passar outro para vocês tentarem fazer sozinho, tá? Em grupinho. Ou seja, vocês não vão fazer sozinho, vão fazer aí entre vocês se ajudando. Então, vamos lá. Vou fazer esse aqui. Vamos lá. O que diz esse aqui? Você pensou, dois binários atuam na estrutura da figura, né? E está pedindo para determinar a distância D entre as forças do binário de 80 libras, né? As forças aqui estão dadas em libras, as distâncias aqui estão dadas em pés. Então, podem trabalhar com essas mesmas unidades aí, né? Enquanto não seja pedido o contrário, de vocês trabalharem em outra unidade, vocês podem trabalhar com essas aí. E o que está sendo pedido? Achar essa distância D aqui, né? Essa aqui, observem aqui. D está aqui, né? Seria essa distância aqui. Entre as forças do binário de 80 libras. Entre esse aqui, né? Para que o momento de binário resultante, ele seja nulo. Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu faria isso aqui? Primeiro, eu tenho que partir do que está sendo pedido e da condição que está sendo dada aqui, né? O exercício pede para determinar essa distância D, mas para que o momento do binário resultante ele seja nulo. Ou seja, o M resultante, ele tem que ser nulo, certo? Isso que eu sei. E quem é o binário resultante? O binário resultante, ele não é o somatório de todos os binários que estão atuando aí. Vou chamar de MI. Vou chamar aqui de I igual a 1 até N.
certo? Esse é o binário resultante. Eu tenho quantos binários aqui atuando? 2. Exatamente, eu tenho 2 binários, né? Binários, é. Esse par de forças aqui, esse binário composto pelas forças de 50 libras e esse binário composto pelas forças de 80 libras. Observem aqui que estão sendo dadas algumas informações aqui, né? Só que está um pouco clarinho, mas eu acho que dá para ver. Está sendo fornecido aqui esse triangulinho, né? Seria esse triângulo aqui, né? Para eu determinar esses ângulos, né? Está sendo fornecido aqui, né? A relação aí de um triangulinho, que é equivalente a esse, né? E dá para eu calcular ângulos com essa informação aí, né? Professora, desculpe interromper, mas a senhora está escrevendo no quadro aí, está fazendo algum desenho? Porque para mim não Sim. está aparecendo. Eu não sei se é a minha internet ou se está por geral. É Tá, porque não tá tem bem dois, não. pequenininho. Tá no 80 ali, no triângulo tem o 543, ela fez um ângulozinho ali do lado. Ah, tá. Viu? Tô vendo, tô vendo. Obrigada. Eu vi Nada. também. Botar uma cor vermelha aí, professor. É, pode ser. É, esse angulinho aqui, né? Mas, Top. enfim. Vamos lá. Eu tenho, então, essas informações aqui. Eu tenho algumas distâncias aqui que estão sendo dadas, né? Tenho esse ângulo aqui também, de 30 graus, que é a direção dessas forças aqui. E o que que eu faço, então, pessoal? Como é que eu determino essa distância D? Você tem, assim, como determinar essa distância D? Calculando os binários. Primeiro, para eu calcular o valor desse binário, eu tenho que conhecer a distância perpendicular entre elas, né? Então, essas são as minhas linhas de ação. Eu teria que conhecer essa distância aqui, certo? A distância perpendicular entre as duas forças. E a mesma coisa aqui, eu teria que conhecer essa distância aí. Mas você conhece? Não, né? Tem alguma forma de determinar? Não sei, poderia ser se eu sair aqui pensando como uma louca por trigonometria, ver se eu consigo chegar aí, pode ser. Mas vamos lá, gente. Vocês não aprenderam também a trabalhar com componentes de uma força? Né? Se eu achar os componentes desses vetores, eu não vou ficar, então, com forças nos eixos verticais e horizontal, x, y, né? E vai ser o equivalente, porque um vetor, né? A resultante, o vetor resultante, ele é igual à soma dos componentes. Então, eu posso substituir esse vetor pelos componentes. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui, né? Se eu calculo, então, os componentes desses vetores aí, eu vou substituir todas essas forças que estão com uma inclinação, né? Com uma direção que não é a direção Y, nem a direção X, eu vou substituir, então, por componentes que vão ficar nesses eixos. E aí vai ficar fácil, porque aí eu vou ter as distâncias que estão sendo dadas horizontais e vou ter a distância aqui vertical, que é o que está sendo pedido. Então, por aí já você começa a pensar em formas, né, de aplicar o que você conhece. Então, vamos lá. Eu posso achar os componentes, então, desse aqui. Desse aqui também. Eu tenho os ângulos já fornecidos aqui. Então, eu vou ter aqui, né, um componente desse vetor e outro aqui, certo? Esse aqui vai ser o meu quê? O meu FY e o meu FX. O FY vai ser quem? Não vai ser 50 pelo cosseno de 30? Você vem aqui pela regra do triângulo, né? Eu vou ter, então, que FY é 50 pelo cosseno de 30. E o FX, 50 seno 30, né? Isso que vocês já sabem, achar componentes, né? E esse aqui é a mesma coisa, vocês nem precisam calcular de novo. Por quê? Porque é o mesmo valor e é a mesma direção. Eles são um binário, não são um binário. Então, os componentes de um vão ser igualzinhos aos componentes do outro. Só que vão estar aqui, né, nessa direção.
certo? Vou colocar aqui mais. Certo, pessoal? Então, esse componente y vai ser igualzinho a esse, e esse vai ser igualzinho a esse. Certo? E observem aqui, esses dois componentes, eles estão no mesmo eixo. Então, eles não estão produzindo binário. Só vão produzir binário esses aqui, né? O C e Y, que vão ficar distanciados. Então, até essa decomposição, me eliminou aqui um par de forças, né? Então, observem, por isso que é interessante, alguém que estava perguntando por que eu preciso substituir uma coisa por outra. Às vezes, no cálculo, você precisa substituir uma coisa por outra para facilitar, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu teria, então, componente aqui. Certo? Eu teria... Vou colocar uma cor diferente aqui para vocês. Só que eu vou colocar aqui em vermelho, essa também para vocês saberem que esses componentes correspondem a esses aqui, né? Então, esses dois vetores também vão ter os componentes deles aqui em X e em Y, né? Mesma coisa aqui, só que observem. Aqui vocês podem aplicar também o quê? O princípio da transmissibilidade, né? A linha de ação dessa força é tudo isso aqui. O princípio da transmissibilidade não diz que ela pode estar aplicada em qualquer ponto da linha de ação que vai produzir o mesmo efeito. Então, é como se vocês trazerem para cá. Né? Vocês podem, é como se vocês levassem para aqui, né? Movem ela e vou colocar aqui os componentes dela, né? Sair um pouquinho aqui do eixo. Certo? E eles vão ser igual a esses daqui, porque esse é o binário, né? O binário, eles estão na mesma direção e eles têm o mesmo valor. Então, eu achando os componentes de um, eu já sei que o outro vai ser igual, né? Os componentes vão ser iguais. Então, vamos lá. Quem seria? E o que acontece aqui? A mesma coisa. Eu vou eliminar esses dois vetores aqui, porque eles não produzem binário. Eu vou ter no final esse binário aqui e esse outro aqui. Certo? Então, achando os componentes, eu eliminei. Aqui, no caso, os componentes X, e aqui eu eliminaria os componentes Y, porque eles estão no mesmo eixo. Ou seja, como se a distância entre eles fosse zero, né? Então, o binário que eles produzem é zero. E vamos lá. Então, esse aqui seria o meu Fx, né? Esse Fx vai ser quanto? 80. Professora, desculpa, me mostra o X e o Y que anulou um ou outro, que a senhora falou. Esse aqui... O binário X e Y que zerou é o que está no chão, o X. Não, é o que está sobre o eixo. Esses dois aqui não estão sobre o eixo Y? É porque eu não estou vendo. A senhora está mexendo alguma coisa? Não estou vendo. Sim. Está sinalizando? Não está aparecendo, não. A gente Deve não tá viu na o cursor caneta. da senhora. Mas não está aparecendo para ninguém ou é só para você? Não, o seu mouse não Para está mim não mexendo. tá, não. A gente É não porque viu o tá na cursor da caneta. senhora. A senhora está usando a caneta, e quando está usando a caneta... Apareceu agora? Agora tá. Sim, sim. Agora sim. Ah, tá. Eu pensei que aparecia com a caneta também. Com a caneta não aparece, não. Ah, tá bom. Bom saber, né? Porque às vezes eu falo assim, eu acho que todo mundo tá vendo. Então, esse aqui, né? Não está sobre o eixo Y. Esses dois componentes, eles estão... Isso que eu... eles são colineares, então eles não vão produzir um binário, certo? Então, esses dois componentes Y aqui, eu elimino, eles não produzem peraí, binário. agora que eu entendi. Peraí, a senhora está falando componente Y do 80. Isso. E no caso eu tava já achando que não estava mais falando desse binário 80. Tava já achando que estava falando daquele X lá no chão.
Não, tô Então, X falando no desse chão. aqui. Ah, é do binário. Tá, entendi. E no Agora caso, entendi. no caso desse aqui de 50, os que ficam no mesmo eixo É o X vão que ser vai perdidos. ser eliminado, E aí, anulado, né? eles não vão entrar nessa conta de binário resultante porque eles não produzem binário, certo? Um vai para frente, outro para trás, aí um anula o outro. A gente só vai levar em consideração Não, os outros. assim, não é porque eles estão em lados opostos, Aham. porque eles não estão distanciados, eles estão no mesmo Ah, eixo. O binário entendi. não é a força pela distância entre elas, Aham. não, ela não existe distância entre elas estão sobre o A mesmo distância é eixo. zero. Exatamente. Ah, entendi. Tá ótimo. Obrigada, professora. Nada. Então, gente, esse componente em X vai Professora, ser você qual? desculpa, mas eu não entendi nada, não. Não entendi nada. Depois da eliminação do componente Y, quando passou para o outro, eu acho que deu um pulo, eu não sei se passou. Eu não entendi, não consegui entender nada. Por que que... Enfim, eu não sei nem formular a pergunta porque eu não entendi. Vamos lá, mas você não entendeu a partir da onde? Daqui? A partir aí eu entendi que, como são iguais os componentes, eles são eliminados, certo? Sim. Ou não? Ou vai ficar sobressalente um só? Vamos lá. O que eu tenho aqui são um par de forças, que seria um binário. Só que eu posso trabalhar Aham. com componentes desse vetor. Você decompõe em x e em y, como vocês já aprenderam, né? Pelo seno e pelo Sim, sim. cosseno. Só que quando você substitui pelos componentes, é como se esse já não existisse mais, né? Certo. Você trabalha ou com a resultante ou com os componentes, certo? Ok. Até aí tudo bem. Aí quando Substituímos, você substituímos pelos componentes. Só que esse aqui, Aham. né? Pelo princípio da transmissibilidade, eu posso considerar como que ele está também aplicado aqui, né? É como se eu trouxesse para cá. Certo. E aí eu coloco, então, os componentes igual YX. Só que o Uhum. componente Y desse e o componente Y desse está aqui no mesmo eixo, né? Então, esses dois componentes Y, eles não produzem binário, porque eles não estão separados, eles estão no mesmo eixo. No Para eu mesmo ter um eixo. binário, eu vou ter que ter uma separação entre o par de forças, né? Esse não é o Uhum. conceito do binário? Esse é o conceito do binário. Então, esses componentes aqui não produzem binário. Eu vou ter que produzindo binário esses componentes aqui no eixo X, né? Esse que ficou aqui e esse outro que ficou aqui. Vamos lá, vou colocar com uma cor diferente. Certo. Quem vai produzir binário? Esse aqui com esse outro aqui. Uhum. Esses dois componentes, que são os que estão separados pela distância D, que de fato é a distância que está sendo pedida para determinar aqui na questão. Certo? Professora, a Certo. senhora agora fez igual o Van Gogh, Por quê? trocou as cores. Ah. É para visualizar melhor, né? E aqui é a mesma coisa, pessoal, observem. Aqui eu vou ter um binário produzido apenas por esses componentes aqui. Né? Porque esses outros dois, aconteceu a mesma coisa que aqui. Eles estão sobre o mesmo eixo. Eles não vão produzir binário. Uhum. E aí, Então, tudo que está no mesmo eixo não produz binário. não, porque o binário não é a força pela distância que separa esse par de forças. Se elas não Sim. estão separadas, é como se essa distância fosse zero. Você multiplica por zero e dá zero, né? Isso só implica em um eixo contínuo. Por exemplo, se eu for usar uma paralela, isso não se implica, porque são dois é o mesmo eixo, só que separados, não? Espera aí, só um minutinho. Gente, dá um minutinho aí, rapidinho, que eu tenho uma gatinha aqui que não me deixa escutar. Só vou abrir para ela sair aí a pouco. Tá bom. Vai, sai. Tá bom. Tá bom, professora. Vai pegar a gatinha.
Enfim, Ficando já. estressado, né? Vamos lá. Pode repetir aí, que ela não estava deixando eu escutar nada aí. É. Não, eu fui sair dessa... Fui tirar a dúvida se dois eixos paralelos que se juntam nas extremidades podem ser classificados como binários. Dois eixos paralelos que se juntam nas extremidades? Não entendi. Sim, Os aí eixos se torna paralelos, um eles não só. se juntam nunca, né? Os eixos paralelos Não, se juntam. depende se tiver uma unificação nas pontas. Então, não seriam paralelos. Se são paralelos, eles se encontram no infinito, porque não tem como eles se juntarem. Tipo aquelas barras paralelas. Eixos paralelos, eles não se cortam nunca. Professora, Sim. esses eixos aí de FX, aí, eles só vão ser binário porque são sentido opostos, né? Exato, eles ficam em sentido oposto e distanciados, né? Então, Distanciado. Tá eles bom. vão Esse criar aí que a senhora binário. marcou de azulzinho. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Faltava calcular o valor desse componente aqui. Esse aqui eu nem vou calcular, porque eu não preciso dele, como também não precisava desse aqui, mas eu coloquei, né? Então, quem seria aqui o fx? Que seria a mesma Professora, mexe o mouse aí, por favor, que eu não tô conseguindo entender mais nada. Quem seria aqui esse fx, né? Que seria a mesma coisa que esse aqui. Eu não tenho aqui a relação do triângulo que está sendo dada para eu calcular esse ângulo aqui. Então, esse fx aqui vai ser quem? A mesma coisa que esse aqui. Ele não vai ser 80 pelo seno do ângulo, né? Pela lei do triângulo, observem aqui. Ele é a mesma coisa que esse lado aqui, né? Então, ele vai ser 80 pelo seno do ângulo esse aqui. Quem é o seno desse ângulo? Observem o triangulinho que está sendo dado aqui com os lados. O seno do ângulo, então, vai ser quem? Você tem um triângulo retângulo aqui, está pequenininho. Vamos lá, vou fazer um zoom aqui. Esse triângulo retângulo está pequenininho, mas ele tem lado 3, lado 4, hipotenusa aqui 5. Então, o ângulo é esse aqui. Qual seria o seno? Seria o lado oposto, 4, dividido 5, né? Então, o seno desse ângulo é 4 dividido 5, certo? E o componente em x, que seria 80 seno do ângulo, então vai ser 80, que multiplica 4 dividido 5, que é o seno do ângulo, né? Então, esse seria meu componente no eixo x, que vai ser a mesma coisa que esse aqui, porque eles são iguais, né? Eles vão formar um binário, e esse aqui vai ser também 80, que multiplica 4 dividido 5. E agora? Agora eu já posso calcular o binário resultante, né? Que vai ser a soma desse binário aqui, em azul, com a soma desse outro aqui em azul. Porque os restantes componentes não estão produzindo binário, né? Então, vamos lá. Professora, como que a gente chama... Ah, é par de eixo, né? O binário é o conjunto dos dois. Cada um a gente chama como? É par de eixo? Como que chama? Se eu for falar só para eu saber como é que fala. Um minutinho. Tá. Nossa. Falar tanto, eu fico com a boca seca. Vamos lá. Você está perguntando, então? Só a nomenclatura para poder eu me achar. Para poder, quando eu falar, eu saber do que eu estou falando. Eu sei que os dois, o parzinho aqui, 80-80, é um binário. Mas como que a gente fala assim, por exemplo, o primeirozinho? Como é que eu falo? Ele é o quê? O primeirozinho qual? O Um azul? vetor? O 80, esse primeiro, onde você está com o mouse? Esse é uma força, né? Par de eixo chama? Não. Um par de força. Ah, tá. É só para poder me achar como é que eu vou... Então, o binário é um par de forças, que elas estão na mesma direção, separadas a uma distância d,
e com sentidos opostos. Então, aí são o 80 de cima e o 80 de baixo, são dois binários diferentes? Aí eu estava achando que É era um uma par coisa de só. forças que vão formar um binário, né? Ah, tá, entendi, agora eu entendi. Você pode chamar par de forças ou pode chamar binário também. Tá. O binário é o par de forças, e o momento do binário seria, então, o valor da força pela distância entre elas. Ô, Nívia, eu acho que uma só é uma força. Acho que como são duas, é um par de força. Entendeu? Então, uma Exato. força. Isso. Exatamente. Entendi. Obrigada, vocês dois. Então, gente, vamos lá. Eu já posso calcular o momento binário resultante, né? Calculando a soma vetorial do binário que está aí, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Quanto seria, então, esse binário aqui? Esse binário é o valor da força, que vale quanto? 50 cosseno 30, né? Não é isso? Eu vou chamar aí, momento resultante, eu vou chamar aqui, DM1 mais CM2. Ou seja, momento binário 1 mais momento binário 2. Eu vou chamar de 1 a esse aqui. E vou calcular, então, o M1. Quanto vale o M1? O momento binário é uma força por uma distância, né? Nesse caso aqui, seria a força que vale quanto? 50 cosseno 30, né? 50 cosseno 30. E a distância entre elas está aqui indicada, né? 3 pés, né? Então, tudo isso aí por 3, certo? Esse seria meu momento 1. Sim. Lembrando que quando a senhora indica com a caneta, a gente não consegue compreender, tá? Eu estou conseguindo compreender, no caso da turma, eu creio, pelos valores, mas quando a senhora indica com a caneta, a gente não vê a caneta não, tá bom? Sim, é verdade, que fica difícil eles ficar fazendo troca de caneta para mãos. Mas, enfim, quem é 3? Essa distância aqui, né? Está indicado aqui, é a distância entre essas duas forças, entre esse par de forças aí. Então, o momento 1, o momento binário 1 vai ser o valor da força pela distância entre elas, né? Sim, sim. Certo? E vamos lá para o momento binário 2. Quem seria, então? Vai ser o momento binário produzido, então, por esse outro par de forças aqui azuis, né? Que vale quanto? A força vale 80, que multiplica 4 dividido 5, né? Que é o seno do ângulo. Então, vamos lá. 80, que multiplica 4 dividido 5, pela distância D, né? A distância D é a minha incógnita, eu não conheço, está sendo pedida na questão. Pronto, pessoal, então eu tenho agora como montar uma equação do momento resultante, né? O momento resultante não vai ser M1, mas M2. E o que é que diz aqui o exercício? Que eu determine a distância D entre as forças do binário de 80 libras, ou seja, essa distância aqui, para que o momento de binário resultante seja nulo. Ou seja, para que o momento binário... Oi? É 80 ou é 8 vezes 4 sobre 5? Ah, eu Não é em entendi, desculpa aí, eu esqueci um zero aqui. É 80 que multiplica 4 sobre... Nossa, vamos lá. Agora ficou bom. Deixa eu apagar aqui. É 80. Certo? 80, que multiplica 4 dividido 5 e multiplica D. Beleza? Então, se eu faço o somatório, eu vou ter o momento resultante. E se eu igualar a 0, né? Eu encontro a distância D que está sendo pedida, né? Só que quando eu for fazer a soma, eu tenho que levar em consideração o quê? Os sentidos, né? Se eles giram em sentido contrário, eu não posso somar.
Eu vou ter que subtrair um do outro. Então, vamos ver o sentido. O binário, então, aqui dos componentes do par de forças de 80. Eles giram em que sentido? Eu tenho uma para cá e outra para cá, né? Eles vão girar em que sentido aí? Anti-horário, né? É. Então, vai ser positivo. Esse aqui, eu já sei. Não, perdão. Esse aqui, que é M2, é positivo. E o M1 está girando como? Anti-horário ou horário? Exato. Então, esse aqui vai ser negativo. Eu vou colocar um menos aqui para não esquecer. Então, vamos lá fazer o somatório. O momento resultante, ele, então, seria 80, que multiplica 4 dividido 5, menos 50, que multiplica o cosseno de 30 graus por 3. Se eu igualar tudo isso a zero, para todo D aqui, né? Se eu igualar tudo isso a zero, deixa eu colocar isso aqui com maior separação, né? Igualando a zero, eu encontro o valor de D, certo? Que é o que foi pedido. Determina a distância D entre as forças, né? Aqui, para que o momento resultante de binário, para que o momento de binário resultante seja nulo, ou seja, seja zero. Então, é só isolar aqui D. D vai ser igual a quanto? 50, que multiplica cosseno 30, multiplica 3, certo? Isso aqui passa multiplicando também esse 5, ou vou passar tudo dividindo aqui na parte de baixo, né? Essa é a minha distância D. Se vocês calculam ela aí, deixa eu ver quanto deu aqui para mim. Se vocês calculam aí D, vai dar aproximadamente 2,03 pés. Né? Resolvendo aí, fazendo essa continha aí. Certo? Não é menos 50? Não, mas se eu passei para o outro lado, para achar D. Ah, tá. Aí ficou positivo. Certo? Então, essa aqui é a resposta desse exercício. Dou a distância em pé, porque as distâncias estão sendo dadas aí em pé, né? Então, eu coloquei tudo em pé. A distância sai em pés. Certo, pessoal? Ficou claro? Professor? Com a senhora fazendo aí, deu para compreender um pouquinho, né? Agora, eu não sei se sozinha se eu consigo fazer, porque são muitos detalhes minúsculos. Só tem esse jeito para fazer, né, professora? Oi? Só tem esse jeito aí para fazer, né? Tem algum outro tipo de fórmula, nada não, né? Bom, você pode fazer calculando a distância perpendicular aqui entre as forças, mas aí você vai demorar muito mais. De fato, não sei se você consegue encontrar. Teria que sair analisando aí as relações de triângulos, os ângulos. O jeito mais fácil é esse aqui, achando os componentes, né? Ah, tá, ok. Nessa situação, se vocês têm outro exercício que está sendo fornecida a distância aqui, perpendicular, aí vocês não precisam decompor. Mas nesse caso aqui, que estavam sendo fornecidas apenas distâncias horizontais e verticais, e no caso, a vertical que está sendo pedida aqui, né, que é a incógnita, é uma distância também vertical, vocês têm que ter aí uma intuição, né, de qual é o caminho melhor. Certo? Se os dados estão nos eixos XY, o que eu faço então? Decomponho a força. Acho os componentes e vou trabalhar nos eixos com os dados que estão sendo fornecidos. É porque também a gente não está muito acostumado. Daqui a pouco a gente vai acostumando, fazendo exercício, e vai acostumando, e vai acostumando, até
desacostumar de novo. Exatamente, é isso aí, com a prática que vocês aprendem, né? Que às vezes não é, às vezes é mais um problema da visualização, né? Vocês têm que ir pegando, assim, essa visualização, né? Essa visão da força, das direções, né? Isso vai ficando cada vez mais fácil à medida que vocês praticam, né? Professora, Tá certo. Sim. nesse segundo caso dos binários, a senhora trabalhou em ambas as forças com seno, é isso mesmo? Fx, por exemplo, é 80 sobre 4/5. Em ambos os casos, em ambas as forças, a senhora trabalhou com seno? É isso ou eu estou enganado? Não, vamos lá. Essa aqui eu trabalhei com o seno, porque essa componente aqui, que corresponde ao seno, né? Desse triângulo aqui. Essa que eu trabalhei aqui, que foi FY, eu usei o cosseno de 30. Não, digo nos de baixo. O primeiro de cima eu entendi, agora eu digo os de baixo, esses em vermelho. Sim, porque assim, você só calcula um, porque o outro vai ser igual, né? Essas forças não são um binário. Ah, sim, lembrei do Então, como elas detalhe. são um Ok. binário, as forças são iguais e estão na mesma direção, né? A direção, o que é? A direção é um ângulo que ela forma com um eixo qualquer. Então, elas vão estar na mesma direção. Vão ter o mesmo ângulo, as duas aqui, né? E vão ter o mesmo valor. Então, você só achando um componente, o outro é igual. Você só precisa ver o sentido, que está contrário, né? Obrigado. Nada, gente. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa, porque a gente já passou aqui, né? Mais de 1h30. Então, gente, posso tirar isso aqui? Ou alguém quer fazer um print? Vou fazer um print aqui, só. Se não, eu deixo a tela aí compartilhada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos e depois da pausa, vamos tentar fazer essa atividade, né? De eu passar aí alguns exercícios para ver se vocês conseguem resolver, ou pelo menos vocês pensam como poderia ser resolvido, tá? Deixa o exercício na tela aí, professor, o novo. Não, é que assim, não é um, são vários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir vocês em grupinhos menores, né? E para cada grupinho eu vou dar um exercício. A ideia é que cada grupinho resolva um exercício e depois vocês troquem as resoluções entre vocês, né? E aí todo mundo fica tendo as resoluções. Certo? Mas eu vou explicar para vocês aí. Não é melhor a senhora botar para certo. turma, não? Que grupinho, porque às vezes a pessoa está online aqui, mas está concentrada, né? Mas, tudo bem. Então, vamos lá. É que para a turma toda só vai dar para colocar um, né? Então, essa atividade que eu fiz deu para que cada grupo fizesse alguma coisa, né? Então, mesmo assim que todos não façam, se 2 grupos fazem, são 2 exercícios resolvidos, né? Então, gente, façam aí um descanso, 15 minutinhos, e não se preocupem, vamos ver o que a gente consegue fazer. Se a pessoa está ausente, quem está ausente, então eu retiro daquele grupo, coloco quem está presente junto, né? Certo? Façam aí uma pausa, um descanso. Vou parar aqui o